Olá, queridos irmãos do Shangri-La. É uma felicidade, uma alegria muito grande cultuarmos a Deus juntos com vocês, mesmo que dessas maneiras diferentes, né, nesse período de quarentena, de pandemia. Mas é muito bom estar com vocês por aqui. Vamos iniciar o nosso culto e essa parte com louvores a Deus. E eu vou convidá-los então para que juntos oremos ao Senhor. Oremos então. Pai querido, te louvamos, Senhor, porque temos a oportunidade de estarmos diante de Ti, cultuando, teremos a oportunidade de aprender mais de Ti também, e que seja uma bênção para a vida de cada um que nos acompanha neste culto online, virtual, mas que é para a Tua glória e honra e que alcance pessoas em todos os lugares, Senhor. Te agradecemos pelos nossos irmãos lá do Shangri-La, que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los em todos os momentos. Pedimos isso, Senhor, no nome e no poder do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica agora, que está no Salmo 63. Vamos ler versículos de 1 a 7. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as minhas mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito, durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. Amém. Amém. O rei Davi sabia que nos momentos de dificuldade, de ansiedade, os resultados de buscar ao Senhor traziam júbilo, louvor. A salvação vem do Senhor. Buscar ao Senhor também nos traz memórias agradáveis e segurança. E o rei Davi acabou descobrindo, nos momentos de vigília, de insônia, que buscar ao Senhor lhe trazia paz e alegria. A alegria que só o Senhor pode dar. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós adoramos e louvamos ao Senhor. Só Ele pode trazer a paz e a alegria que permanecem, mesmo diante das circunstâncias difíceis. E é com esse espírito que nós vamos cantar esse hino. Linda melodia que fala que nós vamos cantar com muita alegria essa linda melodia que é a proclamação do Evangelho de Cristo e o que o Senhor tem feito por nós. Cristo, meu bom mestre, Ele
que a palavra de Deus tem para nos dizer através de Isaías, capítulo 53. Vamos ler dos versículos 4 a 6. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse espírito do servo sofredor, mas também do soberano, o Rei da Glória. Vamos cantar juntos esse cântico, o Rei da Glória, por isso ele reina. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, era Deus. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus voltará. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar.
te amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, por esta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Vamos orar? Pai querido, obrigada pela tua graça que nos salva, pela graça que nos restaura, ó Deus, que somente o Senhor pode nos dar. Obrigada porque o Senhor Jesus se esvaziou, se tornou servo, veio habitar entre nós, morrer na cruz, ó Deus, e ressuscitar, nos trazendo assim a possibilidade de estarmos um dia com o Senhor. Que o Senhor aceite os nossos louvores que são prestados a Ti, a nossa adoração, que é de todo o coração. Permanece conosco, Deus, nesse momento de culto, fala aos nossos corações também, durante esses louvores e logo mais na palavra que o Teu servo trará. Em nome de Jesus, o nosso poderoso Redentor, é que oramos. Amém. Amém. Vamos ler o texto que está lá no livro do profeta Sofonias, capítulo 3, 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor habita no meio do seu povo, né? Na sua igreja. E todo cristão pode e deve se regozijar no Senhor e em tudo que Cristo fez por nós, o seu sacrifício na cruz. Através do sacrifício de Jesus, Ele nos perdoou, anulou todas as sentenças que haviam contra nós. Deus nos deu o seu perdão, o seu amor. E isso é motivo de alegria e de júbilo sempre no coração do crente. É isso que diz esse próximo cântico, que se chama Redenção. Estamos vivos e felizes por tudo que Cristo fez por nós, porque o pecado já não mais pesa sobre a nossa vida. O Senhor nos libertou. Vamos louvar ao Senhor. Ele decidiu me amar e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar e então eu posso livre andar.
redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos agora cantar Resplandeceu, um cântico muito bonito que nos lembra que somos chamados a uma missão de levar alegria e a luz para o mundo. Assim como diz lá também em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para sermos luzeiros do mundo. O nosso Deus resplandeceu em nossos corações, derramando sobre nós a sua luz, a fim de que nós possamos sempre, sempre proclamar as virtudes de que na cruz morreu por amar. Livres da escuridão, hoje temos a missão de sermos também luz diante dos homens, para que, através do nosso viver, outros possam a verdade conhecer e a Deus glorificar. Aleluia, 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 resplandeceu. O nosso Deus resplandeceu em nossos corações, derramando sobre nós a sua luz, a fim de que nós possamos sempre, sempre proclamar as virtudes de que na cruz morreu por amar. Livres da escuridão, hoje temos a missão de sermos também luz diante dos homens, para que, através do nosso viver, outros possam a verdade conhecer e a Deus glorificar. Aleluia, 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 resplandeceu. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da Igreja Presbiteriana do Parque Xangri-Lá e todos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Assim como Deus já te abençoou até agora com as orações, as leituras bíblicas, os cânticos, eu creio que Ele há de abençoar a sua vida poderosamente através da palavra de Deus exposta. Essa semana a nossa igreja completou 161 anos de existência. Nós louvamos a Deus pela Igreja Presbiteriana no Brasil, pela vida dos irmãos que fazem parte da nossa denominação. Que o Senhor continue abençoando essa igreja a cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deixou. Que Ele nos capacite a sermos servos fiéis dEle e levarmos o reino de Deus para onde nós formos. Também essa semana tivemos uma triste notícia do falecimento do nosso querido e amado irmão Robert, presbítero da Igreja
Presbiteriana de Barão Geraldo. Que o Senhor esteja consolando a todos, amigos, familiares, principalmente a esposa Anabel, os filhos. Que o Espírito Santo do Senhor traga conforto no coração dos nossos irmãos e da nossa igreja. Continuando a nossa série de mensagens na carta de Filipenses, essa série Alegria Inabalável, essa mensagem tão presente nessa carta, hoje nós vamos abrir nossas Bíblias lá no capítulo 2. Nós começamos esse capítulo na semana passada e lemos até o verso 4, estudamos até o verso 4, agora a partir do versículo 5, nós leremos Filipenses do capítulo 2, versículo 5 até o versículo 18. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura e deixe ela aberta durante a mensagem. Diz assim esse trecho da palavra do Senhor. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Vamos orar? Pai amado, nós lemos a Tua palavra, que já é suficiente para nos instruir, para nos fortalecer, para nos abençoar. Mas pedimos que o Senhor fale mais, ó Pai, fale profundamente ao nosso coração, possamos aplicar essa palavra e o Espírito Santo do Senhor possa iluminar nossa mente, nos ajudando a fazer, ó Pai, não só entender, mas a fazer a Tua vontade e viver conforme o Teu querer todos os dias da nossa vida, ó Pai, olhando para Cristo, que é o nosso Salvador, é o nosso guia, é aquele que faz com que nós vivamos alegres em todas as circunstâncias. Nós agradecemos já por tudo no nome de Jesus. Amém. Os últimos 300 anos marcaram a história da humanidade pelo desenvolvimento científico-tecnológico. Todo esse desenvolvimento trouxe inúmeros benefícios ao homem, mas trouxe também dilemas éticos. Em alguns casos, parece que o homem até está brincando de ser Deus. Em 2010, a revista Science publicou um artigo que detalha como um cientista e sua equipe conseguiram criar vida sintética a partir de substâncias químicas. Para isso, eles copiaram o DNA de uma pequena bactéria e o reproduziram em uma célula esvaziada artificialmente. A geoengenharia, por exemplo, estuda meios de manipulação do clima através da tecnologia. Outro exemplo, alguns pesquisadores da Universidade da Califórnia manipularam geneticamente um mosquito que transmite a malária para que ele rejeitasse a bactéria. Caso bem-sucedida, essa técnica poderia ser usada com outros insetos que transmitem doenças às plantas, aos animais domésticos e a seres humanos. Mas essa intervenção genética poderia trazer consequências trágicas, como a criação de uma doença mais perigosa. Se aparecerem novas doenças que nunca existiram,
como saberemos a origem delas? Além de experimentos científicos que muitas vezes ignoram a existência de Deus ou algum tipo de ética do Criador, muitas pessoas já se autodeclararam deuses ou messias salvadores, e ainda outros gostam de acreditar na existência de vários deuses, como na mitologia grega. A ideia de que o homem sempre quis ser Deus, mas só Deus quis ser homem, só em parte está correta. Cristo não é como Zeus, o deus da mitologia grega, uma divindade que nutre inveja doentia dos homens. Cristo não desejou se tornar homem simplesmente para ser humano, mas sim servo. Ele não invejou a vida dos homens, mas desejou ser servo do Senhor. O problema é que para ser servo do Senhor, era necessário, em primeiro lugar, ser homem. Paulo, quando inicia o capítulo 2, ele exorta os irmãos a serem unidos, a terem disposição de servir e com humildade considerarem os outros superiores. O apóstolo, na primeira parte do nosso texto, versículos de 5 a 11, apresenta um hino sobre Cristo, que inclusive era cantado pela igreja em seus primeiros anos de existência. Esse hino ele traz a pessoa daquele que deve ser o grande exemplo de humildade para toda a humanidade, aquele que se humilhou para servir, amar e salvar. A humilhação de Cristo produz efeitos na vida dos crentes. E é nesse tema que eu queria meditar com você. Efeitos da humilhação de Cristo na vida do crente. O primeiro ponto que eu queria destacar, um dos efeitos da humilhação de Cristo na vida do crente, é a disposição de servo. Versículo 5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que Paulo está querendo instruir os filipenses é que eles se lembrem que o modelo deles deve ser sempre Jesus. E então diz para que eles tenham o mesmo modo de pensar de Cristo. A versão revista e atualizada traz o mesmo sentimento. E a ideia aqui é que ao verem a humanidade de Jesus, eles sejam contagiados a pensarem e a sentirem como Jesus, um servo humilde. Versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus ele não é um servo por natureza, sua natureza primária é divina. E o texto diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, ele abriu mão da sua glória e majestade na eternidade para que pudesse salvar o homem. E para isso deveria se tornar um homem. No versículo 7 diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Aquele que era Senhor sobre todo o universo decide voluntariamente se encarnar e viver com uma de suas criaturas, o homem. É importante lembrar que Jesus é o único que se encarna. Todos os outros humanos passam a existir na concepção de seus pais. Não temos uma pré-existência. A nossa alma não está vagando por aí até encontrar um corpo e nem está no céu. Jesus sim é pré-existente e se esvazia, assumindo a forma de servo, a humanidade, e se torna semelhante a nós. Mas Jesus não é como nós. Apesar de assumir um corpo como o nosso, ele é o Filho de Deus, sem pecado. Tem duas naturezas, a divina desde sempre e a humana, quando nasce de Maria. Esse ato de Jesus de se esvaziar não deveria ser visto pelos filipenses e nem por nós como um exemplo para imitarmos. Como se eu e você tivéssemos que nos esvaziar de nós mesmos para nos encher de Deus. E isso é impossível, porque não temos do que nos esvaziar. Já somos vazios naturalmente, totalmente corrompidos pelo pecado. O pastor Jonas Madureira, ele trabalha muito bem esse conceito de esvaziamento
no seu livro Inteligência Humilhada. Ele diz assim: só um ser exaltado e glorificado acima de tudo e de todos poderia esvaziar-se. Como este não é o caso do homem, diga-se de passagem, um ser desprovido de glória e majestade, não cabe a ele o esvaziamento. Na verdade, o homem jamais poderia se esvaziar, porque o requisito para se esvaziar é ser Deus. Por isso, só Cristo, verdadeiro Deus e Senhor, poderia se esvaziar, pois somente aquele que é, por natureza, Deus e Senhor, preenche o requisito para o esvaziamento. Portanto, para se esvaziar, o homem precisaria ser Deus, o que jamais será. O que devemos sim imitar de Jesus é a sua humildade, a disposição de servir. Mostra como o Filho de Deus foi humilde e se tornou servo para nos salvar. Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar, mas ele se tornou Deus homem. Um homem que nunca pecou e não usava seus atributos divinos para se dar bem, para o seu próprio benefício, para receber louvor dos homens, mas quando fazia algo sobrenatural, era na dependência do Pai para servir o próximo. Há tantas pessoas arrogantes que se acham, por ocuparem cargos e posições de prestígio, se veem acima dos outros, julgam-se no direito de humilhar as pessoas, de pisar nelas, de mostrar quem é que manda. Essas pessoas, por mais que não admitam isso, elas acham que são deuses, que têm poder e autoridade em suas mãos para fazerem o que quiserem. Outra citação do livro do Jonas Madureira, ele diz assim: desde Adão, o homem é dominado pela vontade de potência, isto é, pela vontade louca de ser como Deus, senhor de sua vida e destino. Contudo, aquele que se vê como se fosse Deus, senhor de si mesmo, assemelha-se a um louco que é capaz de pular de um arranha-céu com mais de 400 metros de altura, achando que é capaz de voar. Não é porque o louco diz 1000 vezes, sou um pássaro, que ele se tornará um pássaro e voará. Da mesma forma, não é porque o homem se vê como se fosse Deus, senhor de si mesmo, que ele será senhor como Deus. Só tem a disposição de servo aquele que entendeu que é um servo. Aquele que ainda não entendeu isso, vive como se fosse um Deus. Aquele que tem a experiência de servo, que entendeu que a sua existência é para servir outro, primeiramente a Deus e depois ao próximo. Essa disposição de servo só existe naquele que conheceu o servo sofredor, Jesus. É Ele que nos ensina a sermos servos. É Ele que nos mostra que não é uma posição alta que impede alguém de servir. O que nos impede de servir realmente somos nós mesmos. Nosso pecado. Quando achamos que somos donos da nossa vida e orgulhosos fazemos planos, conquistamos coisas, gastamos dinheiro para nós mesmos sem considerar qual é a vontade de Deus. O versículo 8, ele nos traz um modelo de servo de humilhação, daquele que realmente tem na sua essência a verdadeira humildade. Jesus, versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais terrível daquela época, uma das mortes mais terríveis ainda hoje, de alguém ser condenado e morrer. Os piores criminosos eram crucificados. Alguns pediam para serem mortos antes mesmo da crucificação, para não passar por tamanho sofrimento e humilhação. E Jesus humilhou-se de tal forma que escolheu voluntariamente morrer como um criminoso maldito. Ele foi feito maldito para receber a punição pelos nossos pecados. Ele foi totalmente obediente, cumpriu toda a lei de Deus, e a hora de se entregar como um sacrifício vivo pelos pecados de outros numa cruz havia chegado, e ele não hesitou. Como o profeta Isaías profetizou em Isaías 53, ele seria um homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus não sabe por experiência o que é pecar, mas sabe muito bem o que é sofrer.
sentiu no seu corpo e alma as consequências do pecado. No versículo 9 diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitos dizem que Jesus foi só um homem, no máximo um profeta importante, mas não divino, porque ele morreu. O que essas pessoas esquecem ou ignoram é que Jesus não está morto, ele ressurgiu no terceiro dia e está no trono celestial, exaltado por Deus Pai. A glória que Cristo abriu mão quando se encarnou agora foi dada a ele novamente por direito. O seu nome é exaltado em todo o universo. Não há e nunca vai haver um nome ou alguém com um nome maior que simbolize algo maior que o nome de Jesus. Deus exaltou a Jesus de tal forma que de servo ele voltou a ser Kyrios, que significa Senhor. Ele assume novamente sua glória e majestade para que diante de seu nome todo joelho se dobre, não necessariamente literalmente, mas para que todos possam adorá-lo e toda língua, toda nação, todo ser declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Não creem no Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito Santo, negam a existência de Deus ou vivem de tal forma que o ignoram. Mesmo assim, Deus cumpre através deles seus propósitos. Até os próprios demônios cumprem os propósitos de Deus. Seja para salvação ou condenação, um dia todos vão se dobrar diante de Cristo. Para nós hoje é um prazer adorar e servir ao Senhor Jesus, porque Ele é o autor da nossa salvação e nos enviou seu Espírito para que desenvolvêssemos a salvação. Outro efeito da humilhação de Cristo na vida do crente é o desenvolvimento da salvação. O versículo 12 inicia assim: assim, meus amados. E essa expressão com que Paulo amavelmente inicia esse versículo, assim, meus amados, estabelece uma conexão com os versículos anteriores, visto que Cristo Jesus, por meio da sua obediência irrestrita e voluntária, lhes deu exemplo a seguir, visto que o prêmio que ele recebeu mostra que há grandes coisas em depósito para aqueles que servem a Deus, visto que este mediador divino humano, sublimamente exaltado, concede forças celestiais a todos os que confiam nele e desejam viver conforme ele. E então Paulo diz: como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Os cristãos de Filipos obedeciam a Deus. Essa era uma igreja de crentes fiéis. Mas a obediência dos filipenses não deveria estar condicionada à presença de Paulo. Pelo contrário, a ausência do apóstolo deveria mostrar que agora, mais do que nunca, eles deveriam, além de obedecerem, tomar iniciativa. Especialmente agora, ele deve se esforçar e contar com seus próprios recursos. A obediência é o princípio do desenvolvimento, mas poderia haver na igreja uma tendência de esperar que o apóstolo ajudasse no desenvolvimento da igreja sempre. Mas se eles dependessem de Paulo, eles poderiam viver esperando. Paulo diz para que eles desenvolvessem a sua salvação com temor e tremor. Talvez você também tenha tido essa experiência, você que cresceu na igreja, de quando jovem, quando adolescente, criança, você ficar com medo de alguém ver, ou pastor, alguém da igreja ver você fazendo ou falando algo de errado. E aí você falar para o outro assim: o pastor vai ver, o pastor vai pegar a gente, ou o pastor está vindo. E esse temor meio infantil, um temor dos homens, não é o que Paulo está ensinando para a igreja. Está falando que mesmo que ele não esteja lá, ou qualquer outro esteja olhando, vigiando, que eles sejam sempre obedientes e desenvolvam a sua salvação com temor e tremor a Deus.
Talvez houvesse no meio da igreja aqueles que pensassem assim: já que Cristo me salvou por sua obra graciosa na cruz, graças a Deus eu não preciso fazer mais nada, ele já fez tudo. É claro que Cristo já fez tudo na cruz para garantir a salvação e a vida eterna daqueles que receberam a fé nele, mas todos aqueles que creram não conseguem viver ociosos, sem fazer nada, esperando, deitado no sofá, com os pés para cima, à volta de Jesus nos ares. Aquele que creu no Evangelho entende que há o poder de Deus para a salvação e descobriu o propósito de sua existência e agora faz tudo para a glória de Deus. A certeza da salvação não deixa ninguém passivo. Pelo contrário, dá uma certeza de como temos que viver ativamente, buscando a glória de Deus. Aí você me diz: eu creio em Deus, eu creio em Deus. E Tiago te diz: até os demônios creem e tremem. Paulo disse aos Filipenses para que desenvolvessem a sua salvação, para que não se acomodassem só de recebê-la. Deus te diz isso hoje também. Desenvolva a salvação que foi de graça para você, mas custou muito caro para Jesus. Não só tremam como os demônios, mas temam. Deus nos diz: me respeitem, me adorem, santifiquem-se, proclamem a minha palavra, para que outros me conheçam também. Não se contentem só em receber a boa notícia. Se você está com os pés para cima esperando Jesus voltar, talvez nunca o tenha conhecido realmente. E Paulo continua no versículo 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Se você não está com vontade de fazer nada, está tomado pelo desânimo, está sentindo-se incapaz e sem energia, nem tudo está perdido. Você é humano e está sujeito a esses sentimentos. Todos nós estamos sujeitos a esses sentimentos, mas não são os sentimentos que guiam a vida do crente. É Deus quem vai mudar a sua vontade, o seu querer, a sua disposição de servir. Se você é servo ou serva dele, ele vai usar sim a sua vida para a glória dele, conforme seus bons propósitos divinos e a sua santa vontade. Basta você se render a Cristo e deixar seu Espírito operar. E o versículo 14 diz: façam tudo sem murmurações, nem discussões. A nossa tendência, meus irmãos, muitas vezes é fazer as coisas discutindo, reclamando, porque não é do jeito que gostaríamos, porque não está acontecendo da forma que achamos melhor. Por isso que Paulo orientou antes sobre a unidade e o amor, para que não houvessem reclamações e discussões que na maioria das vezes acontecem por motivos egoístas e atrasam a missão, que é o que realmente importa. Nós precisamos agradecer pelas pessoas que temos à nossa volta, caminharmos para um crescimento mútuo em desenvolvimento do corpo todo. Uns são mais fracos que os outros mesmo, e é com esse entendimento que aqueles que estão mais fortes precisam apoiar os mais fracos. Assim ajudamos uns aos outros no desenvolvimento da salvação que Cristo nos deu. E Paulo diz que há um propósito para esse desenvolvimento no versículo 15, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderem me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A maioria das pessoas não se importam com o que os outros pensam delas. Mas o crente, ele precisa lembrar-se que não é só a sua reputação que está em jogo quando vive de maneira relaxada e sem temor a Deus, mas é o reino de Deus, é a igreja de Cristo que está sendo envergonhada. Paulo diz aos Filipenses para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, que essa geração pervertida e corrupta não tenha do que os acusar, pelo contrário, que sejam como uma luz que brilha e aponta para Jesus. E podemos pensar como fazer isso nos dias de hoje, em um tempo que as pessoas só acreditam no que pode ser visto e provado cientificamente, quando são tão egoístas e não temem a Deus, mas vivem como se fossem deuses. É da mesma forma, meus irmãos, que há 2000 anos atrás nós precisamos preservar a palavra da vida, a palavra de Deus.
Nós não negociamos a palavra de Deus, sua mensagem, seus valores. Não importa o que aconteça conosco. Somos chamados para a luz, para ser luz em um mundo que está perdido e desorientado na escuridão e que precisa, mas não sabe, desesperadamente de Cristo e da sua palavra. Se os filipenses continuassem a desenvolver sua salvação, a brilharem como estrelas apontando para o sol da justiça, preservando a palavra da vida, então haveria muita razão para a alegria de Paulo e também deles. O último efeito da humilhação de Cristo na vida do crente que eu destaco é o deleite na missão. Versículo 17 e 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo não se importava caso ele fosse morto, oferecido como libação, ou seja, ele via sua possível morte por causa de servir a Cristo como um sacrifício agradável a Deus. Esse sacrifício e serviço que eram os mesmos dos filipenses, porque eles serviam o mesmo rei. Paulo diz que fica contente e se alegra com eles, pois vê os propósitos de Deus se cumprindo, até mesmo diante de um possível martírio. E com isso ele acalma o coração de seus irmãos, que poderiam estar preocupados e com medo de sua morte. João Calvino, comentando esse texto, diz: pelo entusiasmo que então revela, Paulo encoraja os filipenses e inflama neles o profundo desejo de enfrentar a morte com firmeza, já que os crentes não são prejudicados por ela, pois previamente lhes ensinara que a morte lhes seria lucro, em Filipenses 1:21. Em contrapartida, aqui, ele está principalmente preocupado com que a sua morte não deixe os filipenses desorientados. Consequentemente, ele declara que não há motivo para tristeza. Aliás, com isso, eles têm ocasião de alegria, visto que descobrirão que sua morte lhes produzirá vantagem, porque, embora em si ela redundasse em séria perda que os privaria de tal mestre, em compensação, o evangelho seria confirmado por seu sangue. No interim, permite-lhes que saibam que para ele, pessoalmente, a morte seria motivo de alegria. Paulo lhe chama a atenção dos filipenses não só para como estava alegre, mesmo que preso e com possibilidade de logo ser morto, mas ele ainda quer que essa alegria seja compartilhada. Seu desejo é que a igreja de Filipos entenda que Jesus está cumprindo as suas palavras do início do Sermão do Monte, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muito felizes são os perseguidos. Paulo está muito feliz, não simplesmente porque está sendo perseguido, mas porque está sendo perseguido por causa da justiça. E há uma promessa que dele é o reino dos céus. Se o reino da terra rejeitou Paulo, assim como rejeitou Cristo, o reino da terra também nos rejeita. E isso não é algo para causar medo, mas é prova de que estamos no caminho certo, o caminho da cruz de Cristo, que é escândalo para o mundo. A única coisa que mantinha Paulo alegre e lutando era isso, a certeza de que valia a pena viver e até morrer por Cristo, e que ele não se esforçava inutilmente, mas fazia tudo alegremente, direcionado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Diante das grandiosas promessas divinas, os problemas e dificuldades que temos durante a vida se tornam pequenos. Precisamos nos alegrar de estarmos em missão no mundo em nome de Jesus, representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único digno de ser adorado e exaltado, o único Deus verdadeiro. Tenho certeza que a intensidade da sua alegria não é a mesma de antes, quando nos reuníamos presencialmente. Nossa alegria foi parcialmente abalada pela falta de comunhão presencial. E isso é normal. Até porque se não sentíssemos falta disso, demonstraríamos não nos importar com outras pessoas além de nós mesmos. Nossa alegria foi parcialmente abalada, sim, quando recebemos a notícia que pessoas que amamos estão muito doentes ou faleceram. Mas a nossa alegria é somente parcialmente abalada.
O choro pode durar uma noite, meu irmão e minha irmã, mas a alegria vem pela manhã, a alegria em Cristo e nas suas promessas. Nesses momentos em que parece que não temos palavras para levar alegria aos outros e às vezes nem nós mesmos nos sentindo alegres, lembremos do que realmente importa. Jesus Cristo trouxe a alegria inabalável, mas não foi com festa. Não foi com prosperidade e bênçãos para facilitar a vida de toda a igreja, mas foi através de humilhação, suor, sangue e lágrimas. A obediência de Cristo proporcionou a mim e a você que cumpríssemos a missão para a qual fomos chamados, vivermos para a glória de Deus, testemunhando como servos fiéis e proclamando o que Ele fez por nós com deleite no coração. Não é à toa que os 3 pontos começam com a letra D, mas eu quis usar esse processo mnemônico para que você pudesse gravar, né? Usar esse 3D para que você pudesse memorizar. Esses 3 efeitos da humilhação de Cristo na vida do crente. Primeiro, disposição de servo. Segundo, desenvolvimento da salvação. Terceiro, deleite na missão. Que esse 3D ou esses 3Ds possam guiar e nortear a sua vida como servo do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai amado, nós meditamos na Tua Palavra e confiamos que ela vai cumprir os propósitos que o Senhor tinha para esse momento. Pai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas, nós precisamos da direção do Teu Espírito Santo. Precisamos lembrar de sempre olhar para Cristo, nos espelhar nele, na sua humildade, no seu serviço. Ó Deus, que possamos ser uma igreja que está sempre olhando para o outro, ó Pai, olhando para a necessidade do outro, que não deixemos somente os nossos interesses estarmos à vista, mas possamos ter em vista sempre o outro, como Jesus olhou para nós e nos amou e se entregou por nós, ó Pai, de maneira tão sacrificial que nos deixa constrangidos. Ó Deus, nos ensina a sermos humildes como o Teu Filho Jesus. Pai, nos ensina a cada dia a servirmos mais e melhor ao Senhor, que possamos aplicar essas verdades, guardá-las no nosso coração, vivê-las, ó Pai, de forma intensa, para que nós levemos a luz de Cristo, ó Pai, para que a nossa alegria seja intensa, ó Pai. Não nos deixa sermos abalados totalmente, ó Pai, parcialmente nós seremos por causa das coisas que vêm e nos afetam, e isso faz parte da nossa humanidade, mas nós queremos estar firmados no Senhor, Pai. Deixa o nosso coração sempre firmado na alegria em Cristo e na sua obra. É isso que nós pedimos, ó Pai, humildemente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Tenham a todos uma excelente semana.